em nome de Jesus. Olha só, nós vamos falar hoje sobre conselhos contrários à palavra de Deus. Se falar conscientemente, se alguém quer um conselho que é contrário à palavra de Deus, a grande maioria das pessoas vai falar: não, Eduardo, eu quero que você me fale o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. Mas o que nós pegamos aqui, o que nós vemos no contexto atual, o que nós vemos dentro de uma sociedade entre as pessoas é: ei, me mostra na Bíblia algo que justifique isso que eu quero fazer. Ei, me mostre na Bíblia algo que venha a ser agradável aos meus ouvidos. Ei, eu quero um conselho bíblico, eu quero algo que me mostra que na Bíblia eu posso fazer isso. E as pessoas, elas não estão atrás daquilo que elas precisam ouvir, mas sim daquilo que elas querem ouvir. As pessoas, elas querem, elas já têm uma certeza, elas já acreditam ali naquilo que elas estão fazendo e o que elas querem. Alguém que avalize, alguém que afirme: ei, isso que você está fazendo está correto, a Bíblia diz. E às vezes a pessoa pega um versículo isolado, um aqui, outro acolá, e ela fala: ei, a Bíblia diz isso, e ela me dá margem para isso. A Bíblia me dá margem para eu dar o dízimo ou para eu não dar o dízimo, para eu guardar o sábado ou para eu não guardar o sábado. A Bíblia fala que eu posso me divorciar se acontecer isso ou aquilo. A Bíblia fala isso, e muitas vezes as pessoas estão pegando conselhos contrários à palavra do Senhor. Quero continuar com você no livro de Oséias, no capítulo 4, hoje. Nós vamos ler o texto e eu quero que você peça para o Espírito Santo trocar as lentes dos seus óculos, tirar o véu que está cobrindo os seus olhos, para que você possa entender a palavra como a palavra é e não de uma forma isolada. Eu sempre aprendi, todas as vezes que estudei, eu aprendi que nós não devemos pegar um texto, um versículo isolado e fazer daquele versículo uma doutrina. A Bíblia, ela é feita de um contexto, de um todo. E o que acontece? As pessoas erram, as pessoas pecam por pegar partes isoladas da Bíblia, texto fora de contexto, não passa de pretexto. Então nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre cada assunto, não pegando um texto apenas, um versículo isolado apenas, que às vezes foi dito por uma situação específica. Quer um exemplo? Quantas pessoas falam assim: ei, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Você crê? Você acredita nesse versículo? Esse versículo está na Bíblia. Ele é um versículo que Paulo disse lá em Atos, Paulo, ele está lá preso e de repente um terremoto vem, as portas da cadeia caem, há uma escuridão ali e o carcereiro tira a espada para se matar. O carcereiro ia cometer um suicídio. Paulo, ao escutar aquela espada sendo desembainhada, fala: ei, você não precisa se matar. Por que aquele homem queria se matar? Porque era responsabilidade do carcereiro cuidar dos prisioneiros. E se estes escapassem, não ficassem presos ali, o carcereiro iria morrer. Penso eu que o carcereiro falou: antes que alguém me mate, eu vou tirar minha própria vida. Os presos fugiram e agora? Será que vão me humilhar, vão me espancar, vão fazer o que comigo? Antes que façam algo pior comigo, eu vou tirar a minha própria vida. E Paulo fala: ei, você não precisa se matar, nós estamos aqui. E se você crê nesse Jesus que está nos libertando, você e a sua casa serão salvos. Foi uma palavra específica para uma situação específica que Paulo estava. Não é uma promessa de Deus.
para que todas as pessoas, né? Você crê em Jesus, aí todo mundo da sua casa já vai ser salvo. Não, o contexto ali desse texto, Paulo pega o carcereiro, vai para a casa dele, prega o evangelho, todas as pessoas da sua casa se arrependem, confessam ali, aceitam Jesus e todos daquela casa são salvos. Pronto, a palavra se cumpriu, ela teve início, meio e fim e acabou. Só que as pessoas tiram ali um versículo isolado que é bonito, é gostoso de ouvir e elas pegam aquele versículo para elas e falam: "Ei, se eu crer em Jesus, eu serei salvo, a minha casa vai ser salva." Você pode dar um bom testemunho e a sua casa ser salva sim, porque lá em 1 Timóteo capítulo 2 diz que é vontade de Deus que todo homem seja salvo. Então isso é uma vontade de Deus, que todo homem seja salvo, mas não é uma promessa que se você se converteu, você aceitou Jesus, você agora tem Jesus Cristo como seu Senhor, agora toda a sua casa, toda a sua parentela vai ser salva. Isso não é uma promessa de Deus. E tem pessoas que se frustram quando um parente falece ali, sem conhecer Jesus, sem ter tido uma experiência real com Jesus. Porque Jesus falou que se eu cresce, Jesus salvaria toda a minha casa. E é um versículo isolado. E quantas pessoas querem justificar a situação que elas estão vivendo, a forma pecaminosa que elas estão vivendo, por causa de um versículo isolado. Ah, mas Jesus disse assim, olha, Jesus disse aquilo. Mas a pessoa está pegando um trecho apenas, um versículo apenas. Tá? Hoje, como nós entramos num assunto polêmico aí, se você tiver perguntas, você pode fazer, tem uma caixinha de pergunta aqui, vai colocando ali no final aqui da live, se nós tivermos alguns minutos, eu respondo algumas perguntas para você aí. O que você acredita? Qual que foi o conselho que foi contrário à palavra de Deus, que você achou que era um conselho bom? Olha o que diz lá em Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra. O que é uma controvérsia? Contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Quantas pessoas estão vivendo uma mentira dentro de igrejas, dentro de denominações? Quantas pessoas estão lá, mas não conhecem a Deus? Deus não passa de uma palavra, de uma imagem de escultura. Deus é um Deus distante, não é um Deus vivo, verdadeiro, que fala aqui dentro. Eu não me sinto templo do Espírito Santo, eu não vivo com Deus vivo dentro de mim. Quantas pessoas estão vivendo uma mentira? Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco. Existe uma controvérsia contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Ei, nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Lembra da live de ontem? Nós precisamos nos esforçar diariamente para encontrar com Deus. Deus, ele não quer um encontro semanal, que você vá uma vez por semana lá na sua igreja. Deus, ele quer ter um encontro diário com você. Deus, ele tem marcado um horário com você para se encontrar contigo. E todo dia, naquele horário, Deus está ali. A pergunta é, você está onde? Você está ouvindo Deus? Você está conhecendo Deus? Deus, ele é a verdade. Quando juram, mentem, matam, roubam, cometem adultério, e eles cometem violência e o sangue toca em outro sangue. Quantas vezes as pessoas, elas estão falando algo e vivendo o contrário? Quantas vezes o discurso ele é bonito, Estamos num ano político e quantos discursos lindos, maravilhosos você tem visto? Quantas pessoas você tem visto ali,
né, dando um discurso, coisa mais linda sobre família, sobre a estrutura, sobre aquilo que eles querem, o que eles estão prometendo. Mas passa ano e é difícil alguém que cumpra a sua palavra. Quantas pessoas juram, dizem algo e não cumprem? Sabe o que Jesus fala para nós? Que o nosso sim, ele precisa ser sim e o meu não precisa ser não. Eu não preciso dizer sim para tudo e para todos, eu posso dizer não, mas quando eu digo não, eu preciso honrar a minha palavra. Quando eu digo sim, eu preciso honrar a minha palavra. A minha palavra, ela tem valor. Toda palavra que sai da minha boca eu vou prestar conta. Então aquilo que eu estou falando eu preciso cumprir com aquela palavra. As pessoas, elas estão sem compromisso com a palavra. Falam uma coisa, se der, eu faço. Se der, eu cumpro. Se acontecer isso, eu faço. Mas elas não têm comprometimento. Muitas pessoas estão envolvidas, mas poucas estão comprometidas. Não há comprometimento e sem comprometimento não há progressividade, você não consegue avançar. Nós precisamos avançar, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por isso, a terra se lamentará e todos os que nela habitam desfalecerão, com os animais do campo e com as aves do céu, sim, e também os peixes do mar serão tirados. Todavia, nenhum homem contenda nem reprova o outro, pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairá de dia e o profeta também cairá contigo de noite e destruirei a tua mãe. Olha que forte que a palavra do Senhor está dizendo. Como que o povo estava, a situação que eles estavam vivendo aqui, estavam sendo destruídos, não estavam vivendo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles, não estavam cumprindo com o seu papel, eles estavam desfalecendo, estavam morrendo. Como que está o povo hoje? Como que as pessoas estão vivendo hoje? As pessoas estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão fadigadas, elas não conseguem mais ter o ânimo para viver, para desfrutar. Trabalham muitas vezes por obrigação, estão juntas num relacionamento, num casamento, por obrigação. Porque se eu me separar, os meus filhos vão sofrer. Tá bom, mas do jeito que tá, os seus filhos não estão sofrendo. Seus filhos não vê como que você trata o seu cônjuge, como você fala com ele, como você não tem prazer de estar com ele. Para você é melhor trabalhar, ficar o dia inteiro fora do que ficar ao lado, porque quando você está ao lado do seu cônjuge, você se irrita com facilidade, ele te incomoda. A presença do seu cônjuge não é um prazer, é um incômodo. Como que está sendo a sua vida? Você já parou para analisar como que está aí dentro da sua casa? Você tem prazer de estar na sua casa? Você tem prazer de viver ao lado do seu cônjuge? Ou você não vê a hora de ele sair para trabalhar, de você sair para trabalhar, de ter algum lugar para ir, de visitar alguém, de passear, de viajar, porque você não consegue ficar sozinho ao lado do seu cônjuge? A presença dele não é agradável. Você não sente confiança em contar os seus segredos, as suas fraquezas, os seus medos para o seu cônjuge. Tem alguma coisa errada se a pessoa que você dorme com ela, tem pessoas que nem dormem, né, com o seu cônjuge, dorme cada um num quarto, um dorme com o filho, outro dorme com o outro. Não estão mais nem dormindo juntos, estão só debaixo do mesmo teto. É conveniente estar ali vivendo dessa forma, mas é o padrão de Deus ou é o padrão do mundo que essa pessoa está vivendo? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Há uma tradução alemã que ele diz assim, que o povo foi destruído por não colocar em prática o conhecimento de Deus. Volta lá em Números, capítulo 21, 22, depois você lê, você examina as escrituras. Balaão, ele é convidado ali para amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não consegue amaldiçoar, porque nenhuma palavra maldita chega ao povo de Deus. Aí sabe o que ele tem? Ele tem uma brilhante ideia de dar um conselho contrário à palavra do Senhor. Ei, eu não estou conseguindo amaldiçoar esse povo. É impossível amaldiçoar aqueles que Deus abençoou, mas tem uma maneira. Se nós envolvermos eles com as mulheres estrangeiras e eles se contaminarem, Deus não vai mais estar com eles e o povo vai ser amaldiçoado, o povo vai ser destruído. E sabe por que o povo foi destruído? Porque o povo não colocou em prática o conhecimento que eles já tinham. Não adianta você vir todos os dias, se alimentar, crescer, aprender princípios aqui da palavra de Deus. Aí você vem, aí você conhece e fala, nossa, que legal, aprendi isso. Mas aí não coloca em prática, não há uma transformação, não há uma mudança de vida, não há uma mudança de mentalidade, não há uma mudança no caráter. As pessoas não colocam em prática os conselhos do Senhor, os princípios da palavra do Senhor, e por isso o povo está sendo destruído. Por isso, lá no Congresso está sendo aprovado leis que são contrárias à palavra do Senhor, mas são agradáveis aos ouvidos das pessoas que estão vivendo em iniquidade. Você convive com pessoas que cometem iniquidade, que cometem pecado, e você faz de conta que está tudo bem, afinal já está liberado, né? Agora o conselho já aprovou, isso é normal. Não fale que é normal aquilo que é comum. Não chame de normal aquilo que é comum. O pecado não é normal para Deus. Pode ser comum entre os homens. Pode ser comum os homens mentirem. Pode ser comum homem virar mulher e mulher virar homem. Mas não é normal. Não foi assim desde o princípio. Não foi assim que Deus criou para ser. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender o que a palavra diz, no geral, não num contexto isolado, favorável àquilo que eu estou fazendo. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo e dizer, ei, Espírito Santo, como que o Senhor me vê? Como que o Senhor vê aquela pessoa? Deus, como eu posso falar a verdade para aquela pessoa de uma maneira amorosa, não julgando, não a excluindo, não a condenando, não com um preconceito, mas mostrando para ela, removendo o véu, trazendo a revelação, para que essa pessoa se sinta amada, para que essa pessoa não precise ficar afundando nesse lamaçal do pecado, mas que ela possa desfrutar da sua presença. Quantas pessoas odeiam a presença de Deus? Quando você não quer obedecer os princípios da palavra de Deus, você está falando, Deus, eu não quero você por perto. Pode ser consciente ou inconsciente, mas muitas pessoas estão falando isso. E aqui ele continua dizendo assim, porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei de teus filhos. Eu penso que o que eu mais quero, que eu mais desejo, é que os meus filhos, eles sigam no caminho do Senhor.
eles vivam por princípios e propósitos que o Senhor colocou no seu coração. Que eles sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus, que eles manejem bem a palavra e que eles não tenham do que se envergonhar. Eu crio filhos para isso. Mas aqui o Senhor está dizendo, eu esquecerei dos teus filhos. Sabe, quando nós decidimos nos afastar de Deus, não colocar em prática aquilo que Deus tem falado, nós temos ido atrás de conselhos contrários à palavra de Deus. Eu vou atrás do que o médico diz, eu vou atrás do que o banqueiro diz, eu vou atrás do que o vidente está dizendo, do que o feiticeiro, do que o macumbeiro, mas eu não vou a Deus. Quem você tem ido buscar conselho? Essa pessoa que está te aconselhando sobre o seu casamento, ela tem um modelo de casamento perfeito? Essa pessoa que está te aconselhando sobre finanças, as finanças dela são bem resolvidas? As pessoas que você tem ido buscar conselhos, elas são pessoas abençoadas nessa área? Você vê sucesso nessa área que você está buscando conselho? Quais são os princípios e valores que essa pessoa coloca em prática? O que essa pessoa tem praticado? Ela tem falado só para você ou ela tem vivido? Você precisa ver na pessoa aquilo que as palavras não dizem. Nós precisamos entender o que é um modelo, o que é um padrão de Deus e o que é um padrão mundano. Enquanto nós não colocarmos em prática o que nós temos aprendido com a palavra de Deus, sem tirar de forma isolada um versículo, um texto que é favorável para aquilo que eu estou vivendo, e eu sei lá no fundo que aquilo não é agradável a Deus. A pessoa pode fazer o que ela quiser para justificar, mas não vai ter mudança, não vai ter transformação. A pessoa pode fazer o que ela quiser para dizer, não, eu já perdoei, eu não tenho mágoa, tá tudo certo. Mas a pessoa ela só vai ter transformação quando ela colocar em prática os princípios da palavra do Senhor. Nós precisamos colocar em prática o que o Senhor tem falado para nós. O povo de Deus foi destruído por não colocar em prática aquilo que eles já sabiam, aquilo que eles já tinham sido ensinados, aquilo que eles já tinham sido alertados. Deus teve misericórdia de um povo que não era seu por mais de 400 anos, para que o povo se arrependesse, para que o povo viesse para ele. Mas o povo não veio, e por isso o povo foi destruído. Quando você vê as batalhas de Josué, lutando e invadindo as cidades e matando tantas pessoas, aquele povo teve 400 anos de espera do Senhor para se arrepender e não se arrependeram. Faz quanto tempo que o Senhor está ministrando o seu coração para você se arrepender, para você ser transformado, para você começar a colocar em prática os princípios da palavra dele e você não tem colocado? Vivendo uma inconstância. Horas busca o Senhor, horas não busca mais. Se as coisas vão bem, eu não preciso de Deus. Se as coisas vão mal, e agora Deus, onde o Senhor está? Eu preciso ser perseverante, viver uma vida de intimidade com Deus diariamente. Eu preciso me esforçar para estar nesse encontro diariamente com Deus. Para tantas outras coisas você se esforça. Você se esforça para chegar no horário, num compromisso, numa reunião, num trabalho, num colégio dos seus filhos, para qualquer compromisso que você tem, uma consulta no médico, você faz de tudo para estar lá naquele horário, mas no horário que Deus está te chamando para estar com Ele, para conversar com Ele, para meditar, para ouvir o que Ele tem para te dizer, você tem uma desculpa. Às vezes você está dormindo, às vezes você está fazendo outra coisa que não é agradável a Deus. Pode ser até uma coisa boa, pode ser até uma coisa certa, mas você está trocando essa coisa por Deus.
Coloque Deus em primeiro lugar. Comece a viver os planos que Deus tem para você. Comece a desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu não sei quais foram os contextos isolados, os versículos isolados, os textos fora de contextos que você acreditou. Mas quem sabe, as decisões que você tomou foi porque conselhos contrários à palavra do Senhor foram tomados. Você aceitou esses conselhos. Você foi atrás de pessoas que usavam o nome de Deus para falar para você, mas não eram pessoas usadas por Deus. Balaão falava em nome de Deus, mas não permitiu ser usado por Deus. Ele foi porque era favorável, ele ia receber para estar ali. Cuidado com pessoas que têm interesses por trás dos conselhos que estão te dando. Pessoas que não têm compromisso com aquilo que estão falando com você. Ore e pergunte para Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor conselheiro. Aqui você aprende a ouvir o Espírito Santo. Aqui você aprende a ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que conhece a tudo e todos. E ele pode confortar o seu coração. Ele pode te dar uma palavra, uma direção. Ele pode. Ele é o único que conhece como está o seu coração. Peça para Ele te mostrar. Deus, como está o meu coração? Deus, eu tenho acreditado em versículos isolados. Deus, eu tenho vivido isso que o Eduardo está falando aqui. Eu tenho vivido, Senhor Deus, dessa forma. Pensa se dentro da sua casa aí, ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe e está te revelando. Você dorme numa cama, o seu cônjuge na outra cama. Os seus filhos dormem junto com o seu cônjuge, né, ou junto com você. Você não vê a hora de ir para o trabalho, você não vê a hora do seu cônjuge ir para o trabalho, você não tem prazer de estar com ele. Em casa, quando vocês ficam sozinhos, há um tormento. Você sempre está procurando algo para fazer, para não sentar do lado dele e desfrutar da sua companhia, conversar com ele. Será que está certo isso? Será que não tem alguma coisa errada? Se você não tem prazer de conversar, de contar os seus segredos, de contar as novidades, de contar as suas conquistas para a pessoa que está junto com você, será que está certo isso? Será que é assim que Deus planejou? Pense, reflita sobre isso e ainda há tempo para que você possa viver o plano perfeito de Deus. Amém? Que você possa desfrutar desse dia aí. Você que chegou por último, é muito bem-vindo à nossa live com Jesus. Todos os dias nós estamos aqui, às 5h59 da manhã.